se você tivesse que sobreviver em um mundo tomado por um vírus extremamente letal e contagioso, lutando contra infectados rápidos e fortes, que vão fazer de tudo para te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Jamie tentando ensinar o seu filho a sobreviver nesse mundo devastado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o apocalipse viral em Extermínio 3, a evolução. Essa criança está prestes a passar pelo maior trauma da sua vida. Isso porque, quando o coitado do Jamie estava em sua casa junto com as outras crianças assistindo Teletubbies, ele consegue ouvir os adultos desesperados gritando ao fundo sobre como iriam conseguir escapar daquele lugar. Até que infelizmente a casa é invadida por infectados, que atacam as crianças despedaçando-as à frente do coitado, que só conseguiu se esconder atrás da porta e observar aquela cena macabra. Com medo, o garoto tenta fugir e encontra os adultos, incluindo a sua própria mãe, sendo atacados pelos infectados. Mas nos seus últimos momentos de sanidade, a mãe do menino se tranca com o infectado, ganhando tempo para o Jamie correr até a igreja onde o seu pai, o padre do vilarejo, estava. Porém, quando chega até o homem, tudo que o Jamie ouve é o cara falando que o juízo final tinha chegado, entregando um crucifixo para o seu filho, pedindo que ele se esconda. Então a igreja é invadida pelos infectados, e o padre maluco começa a pedir para ser atacado, acreditando que seria arrebatado quando tudo isso acabasse, enquanto seu filho estava escondido logo abaixo assistindo tudo. 28 anos se passam desde esse surto, que destruiu o Reino Unido inteiro, mas foi contido em quarentena pelas autoridades, antes que a infecção se espalhasse para o resto da Europa. E os sobreviventes da tragédia foram abandonados para sobreviverem sozinhos. Então conhecemos o Spike, que é o filho do Jamie, e vemos que alguns sobreviventes do Reino Unido construíram uma base em uma pequena ilha próxima ao continente, onde viviam de plantação e criação de animais, estabelecendo até um mercado de trocas, onde tinham suprimentos, remédios e armas para a população. E esse dia seria muito importante para o Spike, pois seria a primeira vez que ele sairia da ilha para conhecer o continente, já que às vezes, algumas pessoas do grupo precisavam ir até lá para buscar madeira e suprimentos para ajudar os outros. E enquanto tomavam um café da manhã reforçado, o pai e o filho são interrompidos por um surto da Isla, a mãe do garoto, que parece estar sofrendo com uma doença degenerativa semelhante ao Alzheimer. E o motivo do surto é que a mulher não queria de forma alguma que o Spike fosse para o continente, com medo de que ele acabasse batendo as botas, mas o pai já estava decidido a ensinar o seu filho a sobreviver. E por sorte ou azar, a doença da coitada parece começar a piorar, e logo a Isla esquece o que estava acontecendo, permitindo que os dois saiam sem grandes problemas. E quando chegam no andar de baixo, eles encontram o Sam, que foi até ali para entregar um arco reforçado ao garoto, já que isso seria extremamente necessário para ele se defender caso encontrasse algum infectado ou animal selvagem. E saindo de casa em direção ao portão de saída, o garoto é recebido por todos os moradores da ilha, para lhe parabenizar pela coragem e desejar boa sorte, já que a primeira vez que alguém vai pro continente era praticamente um ritual de passagem para eles. E assim que chegam ao portão, os dois são recebidos pela Jenny, a líder do local, e o restante do comitê que comandava a vila. E lá ela explica que ao cruzar aquele portão, o Spike seria muito bem recebido caso voltasse, mas se infelizmente não conseguisse voltar, ninguém poderia ir atrás dele por segurança, já que perderam muitas pessoas em missões de resgate fracassadas. Em seguida ela pergunta se o garoto tinha certeza disso, e ele responde que sim, pois não queria parecer fraco para os outros. Então eles abrem o portão, revelando um caminho que eles chamavam de passagem suspensa, que era a única trilha até o continente, e só ficava disponível para passar quando a maré estava baixa. Caso contrário, a correnteza arrastaria a pessoa para o fundo do mar, e ela seria afogada. Bom galera, a primeira coisa que devemos analisar aqui é que quase 3 décadas se passaram desde os eventos que vimos no segundo filme, e caso vocês não se lembrem, lá conhecemos o Andy, uma criança que é praticamente imune ou assintomática se você preferir aos sintomas do vírus, graças a uma mutação genética herdada da sua mãe. E se mesmo após quase 30 anos desse momento, uma vacina não foi criada para combater o vírus, podemos supor que talvez isso não tenha cura. Então a melhor forma de conseguirmos sobreviver seria fazendo exatamente o que o pessoal dessa vila está fazendo, se isolar em uma pequena ilha, onde eles podem começar uma plantação e criação de animais, já que o mais importante nesse momento seria desenvolver um sistema sustentável para adquirir comida e espalhar qualquer tipo de recipiente ao longo da ilha para coletar água da chuva e dos rios também, que claramente precisam ser purificados depois. Além disso, eles foram espertos em evitar criar sua base perto de uma cidade, já que locais com um acúmulo grande de pessoas também são os mais perigosos, já que lá é onde a infecção mais pode se espalhar, criando um número gigantesco de zumbis e tornando quase impossível a nossa sobrevivência. Fora que o fato de ter apenas uma passagem para entrar e sair da ilha torna a defesa dela muito mais fácil e viável, principalmente porque o mar faz todo o serviço de defesa quando a maré está alta, facilitando ainda mais a sobrevivência nesse lugar. Essas pessoas literalmente tiraram a sorte grande e acharam um oásis no apocalipse. O único problema de se viver dessa forma é que transportar os recursos exigiria barcos e muita mão de obra, fazendo com que grandes grupos de pessoas tenham que ir até o continente pelo menos uma vez por mês, para pegar recursos necessários para a sobrevivência, como remédios, madeira para ser usada como lenha e fazer as construções. Fora que ela também é um componente muito importante para criar os barcos que vão ser a única forma de sairmos da ilha quando a maré estiver alta, e que também podem ser usados em caso de uma emergência. Sem contar que a madeira vira o
principal combustível depois de tanto tempo, pois tudo ali deve funcionar na base da queima da madeira. Quanto às armas serem arcos e flechas, facas e objetos silenciosos, isso de fato é a melhor coisa que pode ter num apocalipse zumbi, já que o barulho de um tiro pode atrair dezenas ou até centenas de infectados para sua posição, enquanto arcos e flechas não fazem som algum, possibilitando que você abata os infectados sem alertar os outros. Além disso, a munição de armas de fogo no apocalipse é muito escassa e difícil de ser encontrada, então as flechas que podem ser feitas apenas com pedaços de madeira são ótimas substitutas para as balas. O único problema aqui é que você tem um único disparo, e carregar o arco pode demorar alguns segundos, permitindo que o inimigo se aproxime de você, além de serem péssimas armas para enfrentar hordas de infectados, e também são bem difíceis de usar em espaços pequenos. Portanto, o correto aqui seria ao menos carregar uma arma de fogo junto de si para usar apenas em casos extremamente necessários, pois mesmo sendo mais barulhentas, o fato de não ter que recarregar a todo momento, podendo finalizar vários inimigos rapidamente, é absurdamente útil numa situação de lutar contra uma horda, ou vários inimigos humanos. E falando em segurança, seria uma boa ideia ter um barco amarrado em alguma dessas pilastras nas trilhas, para caso alguém fique preso na maré e tenha uma forma de sair dali sem morrer afogado. Sobre a viagem do pai e filho para o continente, é ideal que eles conheçam lugares abandonados para saquear e procurar por mantimentos, até mesmo os melhores lugares de caça, pois um servo pode alimentar uma família por um bom tempo. Assim que chegam no continente, o Spike fica impressionado com o tamanho da área para explorar, então o garoto pergunta se havia outras vilas e cidades, e o pai responde que sim, mas que evitavam esses lugares com medo de serem saqueados pelos sobreviventes, ou infectados pelas criaturas. E após andar um pouco na floresta, os dois já encontram o primeiro zumbi, que o Jamie explica ser um rastejante, que carinhosamente eu apelidei de Snorlax, e vocês vão entender o motivo mais pra frente, se bem que aqui já dá pra imaginar, né? E essas são criaturas lentas que se rastejavam, mas que eram muito fortes e não podiam ser subestimadas. Então o homem explica ao seu filho que contra essas feras, era bom mirar no pescoço ou na cabeça, pois o corpo era coberto por uma camada espessa de gordura, e atirar ali poderia não ser o suficiente. E com um disparo certeiro, o garoto consegue o seu primeiro abate, deixando seu pai muito orgulhoso. O problema é que os gritos do infectado alertam outros zumbis das redondezas, que cercam os dois, fazendo eles precisarem lutar por suas vidas para conseguirem finalizar quase todos, já que aparentemente uma garotinha zumbi decidiu não atacar, e eles só foram embora poupando ela do fim. E depois de se acalmarem, eles voltam a caminhar, procurando por algum recurso que pudessem levar de volta à sua base, até que eles veem uma casa abandonada, e decidem entrar para tentar achar algo útil, mas enquanto vasculhavam o lugar, o Jamie ouve algo em uma das salas, encontrando um homem amarrado de cabeça para baixo, deixado para ser devorado pelos infectados, e com marcas talhadas no seu abdômen. E ele aproveita isso para explicar ao seu filho o motivo de não interagirem com outras pessoas, porque a maioria dos sobreviventes que vivem no continente são cruéis e perigosos, por isso seu lar era tão importante, por ser pacífico e cheio de pessoas boas. E aí ele pede para o seu filho finalizar o coitado e acabar com o sofrimento dele, mas o garoto hesita por um momento, dando tempo para o monstro se soltar. Só que ao perceber que seria finalizado se não fizesse nada, o menino dispara na cabeça do zumbi, finalizando-o instantaneamente. Com isso, pai e filho saem da casa para procurar por mais suprimentos, até que se deparam com algo que deixa o Jamie muito assustado, o corpo de um servo totalmente destroçado, indicando que infectados muito rápidos estavam ali na região. E ao ver a cabeça do animal cravada em uma árvore, o homem fala para o Spike que precisavam sair dali rápido, pois tinha um alfa caçando na região. O problema é que quando eles estavam prestes a fugir, eles acabam encontrando uma horda liderada pelo infectado alfa, que comandava os outros de forma organizada, tornando o ataque deles mais perigoso, já que os monstros pareciam querer cercar suas presas ao invés de só correr para cima delas de forma desajeitada e sem um plano. E vendo que não teriam chances de finalizar tantos, o Jamie grita que precisavam correr dali o mais rápido possível. Bom, caso vocês não se lembrem, os infectados remanescentes acabaram batendo as botas em menos de um ano, por inanição, fome e desidratação. Mas parece que tudo isso foi esquecido aqui, pois as criaturas começaram a evoluir, comendo animais, tomando água e assim conseguindo encontrar uma forma de sobreviver, convivendo com o vírus e aprendendo a se organizar. E analisando um pouco a forma com que esses novos infectados se comportam, aparentemente eles atingiram a inteligência média de um primata, o que pode não parecer muita coisa, mas levando em conta que o vírus os torna muito mais fortes e agressivos, ser atacado por um bando dessas criaturas é praticamente morte certa, principalmente porque os infectados parecem ter aprendido a criar vários tipos de estratégias de caça, cercando e cansando as suas presas para facilitar o abate, o que torna a sobrevivência muito mais complicada. E como agora os infectados aprenderam a se alimentar, se manterem hidratados e viverem em bando, é quase certo que, infelizmente, os infectados não vão bater as botas como aconteceu após o primeiro filme, prolongando significativamente a viabilidade do vírus, isso levando em conta que essas criaturas não podem ou não conseguem se reproduzir, porque se elas puderem, aí é quase certo que o vírus nunca vai acabar. E como se não fosse suficiente ter que lidar com esses novos tipos de infectados, ainda temos que lidar com os sobreviventes do vírus, já que o fato de ter um corpo amarrado com iniciais cravadas no peito indica que existe algum grupo de humanos por perto, e como aparentemente a vila costuma caçar e pegar madeira naquela região, as chances deles acabarem encontrando alguns desses sobreviventes são colossais, e se esse grupo tiver armas de fogo, nosso arco vai ser praticamente inútil contra eles.
funcionando apenas em emboscadas. O correto aqui seria retornar até a vila imediatamente e avisar que tinha uma horda com um alfa por perto, além de um grupo não identificado de sobreviventes andando muito perto de onde ficava a vila. Assim os líderes teriam tempo de avisar os outros moradores para fortificarem as defesas da vila e montarem rondas para patrulhar as redondezas da floresta, finalizando qualquer ameaça que coloque em risco a base deles. Sabendo de tudo isso, galera, o Jaime foi muito irresponsável em várias partes aqui. Primeiro que ele está praticamente sozinho, já que é a primeira vez do Spike do lado de fora, e é certeza que o garoto cometerá erros, afinal ele tem apenas 12 anos. Então o fato do Jaime levar o ritual de iniciação do garoto como se fosse um passeio no parque é bem complicado, tanto que ele largou bastante responsabilidade pro garoto em vários momentos, e quase foi pego de surpresa por um Snorlax antes. No momento em que ele suspeitou de um alfa na região, ele deveria ter pego o primeiro caminho até a praia para ter uma rota de fuga pela água se fossem atacados pelos zumbis, pois mesmo que eles tenham evoluído de uma certa forma, eu acho que nadar eles não aprenderam ainda. E o Spike, por ter crescido em uma ilha, deve saber nadar relativamente bem. Vendo que não conseguiriam correr por muito tempo, o Jaime fala que precisavam fazer uma pausa e sacam seus arcos para finalizar os infectados enquanto recuperavam o fôlego. Com isso, eles ganham alguns segundos e conseguem abater alguns deles, mas o Jaime percebe que seu filho estava começando a perder o controle e ficar assustado, errando várias flechas. Então ele nota que precisava levar o garoto para um lugar seguro, e juntos, os dois correm até a casa que encontraram mais cedo, para usar ela como esconderijo até os infectados perderem o interesse. Porém, como não havia mais portas inteiras que pudessem ser trancadas, o Jaime não vê outra opção senão usar o sótão como esconderijo, e os dois conseguem subir no último segundo, despistando os infectados. Mas quando olham para o horizonte, o Jaime percebe que o Alpha iria ficar esperando os dois saírem do esconderijo, explicando ao filho que além de serem maiores e mais fortes, os Alphas também eram muito mais inteligentes que os infectados normais, tornando-o muito mais perigoso que os outros. E aí o Spike pergunta o que poderiam fazer para não perder a maré baixa, pois a vila inteira estava organizando uma festa de boas-vindas para os dois quando eles voltassem. Só que o seu pai explica que precisariam de pelo menos 12 flechas para derrubar um Alpha, e infelizmente eles já estavam sem munição. Com isso, o seu filho se desculpa por ter sido fraco e errado os disparos, mas o Jaime fala que até homens adultos tremiam de medo diante de uma horda daquelas, e que o garoto tinha se saído muito bem. Então o Jaime decide passar a noite ali, para esperarem a maré baixar, e juntos eles veem um navio do exército fazendo uma patrulha pelo oceano, talvez para garantir que os sobreviventes do vírus não escapassem da contenção, até que o Spike avista ao longe na floresta uma luz que com certeza era de fogo, e fica se perguntando se havia outras vilas nas redondezas, ou acampamentos humanos, mas seu pai fala que nunca foi até aquele lugar, mas que tinha certeza que não havia outro vilarejo por lá. Então a madrugada se passa, e perto do amanhecer, os dois são acordados por uma manada de servos que estava passando por ali, e infelizmente o impacto dos cascos no chão faz a estrutura velha da casa começar a desabar, os forçando a sair. Com isso, o pai avisa ao garoto que o som iria atrair os infectados, pedindo que ele corra sem parar até a vila, pois a maré estava baixa o suficiente para conseguirem passar. O problema é que o barulho acaba atraindo o Alpha, que começa a perseguir os dois incansavelmente numa velocidade assustadora, e vendo que não conseguiriam sobreviver sem ajuda, o Jaime usa seu apito para alertar as pessoas da muralha, fazendo com que eles comecem a atirar contra o infectado. Só que mesmo com várias flechas, a criatura continuava a se levantar, até que ele recebe um arpão flamejante no meio do peito, que finalmente finaliza o Alpha. Bom galera, eu preciso falar pra vocês que esse design do Alpha é no mínimo peculiar, né? Vai dar um bom trabalho pra ficar censurando essa piroca. Eu até me pergunto se o critério pra ser um Alpha tem algo a ver com a ferramenta do zumbi. E aqui eu não vou aguentar, lá ele. Mas durante toda essa perseguição na trilha pra ilha, teve uma pancada de cortes estranhos, e o Alpha tava correndo que nem um ciborgue. Sem contar que por um segundo, eu achei que era o Batman que tava atrás deles e não o Alpha, já que um monte de morcegos apareceram do nada. Aí não deu outra, isso aqui ficou tocando na minha cabeça a perseguição toda. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Tá bom, agora chega de gracinha. Vamos analisar os inimigos antes de formularmos uma forma de vencê-los. Primeiro de tudo, precisamos falar sobre os alfas, já que esses caras são literalmente os mais perigosos entre os infectados, pois além de comandar dezenas deles com facilidade, os alfas são absurdamente mais resistentes que os zumbis normais, precisando mais do que 2 pessoas para conseguir derrubá-lo e dezenas de flechas. Portanto, em uma situação real que uma criatura dessas invadisse um território importante para a colônia, seria interessante juntar um pequeno grupo e montar uma armadilha onde os infectados costumam ficar, mantendo-se o tempo todo em cima das árvores para evitar de serem pegos desprevenidos, já que mesmo sendo muito inteligentes, se eles começarem a escalar a árvore, fica muito fácil de acertar um headshot neles. O Jaime até falou de ter alguns nas árvores, mas eu não vi nenhum até agora. Já para enfrentarmos uma horda comandada por um alfa, temos que conseguir atrair o grandão para finalizá-lo primeiro, pois sem o líder, a horda vai ficar desorganizada, e consequentemente mais fácil de ser eliminada. O único problema disso é que o bicho é tão esperto que manda os seus lacaios na frente, para cansar as presas antes de ir atrás delas, então teríamos que bolar alguma estratégia para atrair
extrair essa coisa primeiro. Mas numa situação de combate real, caso não fosse extremamente necessário, o melhor mesmo seria evitar um combate com esses bichos de qualquer forma possível, pois eles são absurdamente rápidos, e se te alcançarem, você não vai ter qualquer chance de se defender, pois um monstro tem força suficiente para fazer um fatality do Sub-Zero na cabeça de um cervo, como se ele estivesse desmontando um Lego. Agora, quanto ao Jamie e ao Spike, mesmo que essas criaturas sejam fortes e rápidas, eles não têm qualquer tipo de visão noturna, pois apenas em 30 anos não daria para essas coisas terem evoluído o suficiente para desenvolver visão noturna, e levando isso em consideração, daria tranquilamente para os dois irem na maciota até a praia, e escalarem uma árvore próxima da praia para esperar a maré baixar, assim eles chegariam em segurança, e não teriam o risco de serem perseguidos como eles foram agora. Além disso, Jamie foi muito precipitado em não ter levado mais suprimentos, pois mesmo que planejassem voltar para a ilha antes do anoitecer, num mundo pós-apocalíptico sempre podem acontecer imprevistos, então levar água, comida e um kit de primeiros socorros seria absurdamente essencial para o caso deles serem atacados. E por falar em recursos, sempre que eles finalizam zumbis lentos, tipo os Snorlax, ou em lugares mais calmos, é praticamente obrigatório pegar as flechas de volta, pois isso é um recurso muito escasso para largar para trás. Assim que se recuperam do susto e são analisados pela Jenny para poderem entrar na colônia, o Jamie e o Spike vão para a festa de boas-vindas do garoto, e o pai começa a mentir que o filho foi um herói, acertando todos os disparos e finalizando vários infectados, conseguindo até mesmo sobreviver a um alfa. E aí ele entrega um copo de cerveja para o menino, e vai dançar com uma moça chamada Rosie. Mas mesmo estando meio mal, o Spike percebe que seu pai tinha sumido, e sai da festa para procurá-lo, e depois de vomitar tudo que tinha bebido naquela noite, o garoto vê o Jamie levando uma mulher para um lugar mais reservado, onde ele infelizmente trai a sua esposa doente, sem saber que o seu filho estava vendo tudo. Devastado, o Spike vai para casa, onde se encontra com o Sam, que tinha ficado responsável por cuidar da isla enquanto os dois estavam fora, e quando ele pergunta ao garoto como tinha sido seu dia, o Spike fala que ao contrário do que pensavam, não tinha sido nada bom, pois quase foram finalizados por infectados e perderam a primeira maré baixa. Além disso, ele admite ter sentido medo o tempo todo enquanto estava fora, porém o seu pai tinha mentido para os outros que ele era um herói, que finalizou vários infectados sozinho, sendo que ele mal conseguiu acertar um dos corredores com suas flechas. Mas apesar de tudo isso, o Spike admite que tinha sido legal explorar o continente, mas que ficou um pouco curioso quanto a uma espécie de fogueira que viu ao longe. E isso pega o Sam de surpresa, pois ele fala que provavelmente era o Dr. Kelson, um homem que era o médico das pessoas há mais de 30 anos atrás, e isso deixou o Spike muito impressionado, pois seu pai havia dito que todos os médicos haviam batido as botas há muito tempo, mas o Sam se recusa a falar mais sobre o assunto, pois se o Jamie não tinha contado nada ao garoto, é porque havia uma razão para isso. Mais tarde, o menino vai dormir com a sua mãe para cuidar dela, e acorda quando seu pai chega em casa ainda meio bêbado, brincando com os dois como se nada tivesse acontecido. Porém o garoto não ia deixar isso barato, e quando o Jamie se levanta para fazer o café da manhã, o Spike vai até ele perguntar o porquê de não terem ido até o Dr. Kelson, e o seu pai explica que o médico tinha ficado maluco desde que tudo começou, pois um dia quando ainda era menino, ele e seus amigos foram até o local onde o doutor ficava, e encontraram centenas de corpos de crianças, homens e mulheres enfileirados, com o doutor arrastando todos eles para a fogueira, e quando o Kelson os viu, o cara começou a acenar amigavelmente, como se não estivesse fazendo nada demais, e desde então, ninguém do vilarejo se aproximou daquele lugar. Porém, o garoto fala que sua mãe iria bater as botas se não fizessem nada, e quando seu pai se nega a levar a isla para o doutor analisar e diagnosticar sua doença, o Spike fica pistola, e pergunta se o Jamie queria que sua mãe morresse para poder ficar com a Rosie. Isso faz o homem dar um tapa no rosto da criança, que corre até a sua mãe para protegê-la, e quando seu pai se aproxima, o Spike saca o seu canivete e ordena que o Jamie vá embora daquela casa. E para não fazer mais nada contra o seu filho, o cara acaba aceitando. Algumas horas depois, vemos o Spike incendiando o celeiro da vila para criar uma distração e tirar os vigias do portão, e com todos os adultos unidos para apagarem o fogo e salvarem a sua comida, o garoto aproveita a brecha para tirar sua mãe da cidade e levá-la até o continente, dizendo que iriam atrás do Dr. Kelson para tentarem curar a sua doença, e mesmo se negando inicialmente, a Isla reconhece o esforço que seu filho estava fazendo para salvá-la e decide aceitar ir até o médico. Bom galera, eu sei que isso é uma visão muito pessimista, mas a gente tem que ser realista aqui, pois sair com uma pessoa doente para um mundo cheio de criaturas mortíferas, animais selvagens e sem qualquer garantia que o doutor vai realmente poder ajudar a Isla, é quase pedir para ser finalizado. Primeiro, porque a mulher está muito confusa, fraca e dificilmente conseguiria contribuir ativamente para a sobrevivência dos dois. Fora que ficar se movendo rápido e sem descansos pode acabar piorando a doença dela, e mesmo que o Kelson consiga diagnosticá-la, estamos em um apocalipse há quase 30 anos. As chances dele ter, ou até mesmo conseguir achar os remédios e equipamentos necessários para tratar a mulher, são extremamente baixas. Fora que apesar de eu não ser um médico, os sintomas que a Isla está apresentando, como confusão mental, alucinações, fortes dores de cabeça que parecem piorar quando ela se deita, sonolência e fadiga excessiva, alterações da personalidade ou comportamento, febre e vômito, são características de uma série de doenças graves. Só que a mais provável é um câncer no cérebro, que também gera alucinação dependendo da região do cérebro que ele afeta, e essas alucinações podem ser intermitentes e acontecerem em episódios, assim como está acontecendo com a Isla. E nesse mundo devastado, é impossível
impossível tratar uma doença tão grave quanto essa. Então o Spike está apenas se colocando em risco nessa jornada, ainda mais porque ele só foi para o continente uma única vez, e ainda não tem experiência de navegação e sobrevivência suficiente para conseguir manter os dois vivos. Até porque ele tremeu na base ao encontrar uma pequena horda de infectados. Imagina se eles forem perseguidos por outra horda muito maior. Então o mínimo que eu espero é que esse menino leve bastante suprimentos médicos para aliviar as dores e crises da sua mãe, pois gritar no meio do mato é praticamente convidar zumbis pro jantar, e também levar muita comida, água e o máximo de flechas que ele puder carregar, apenas para o caso ele topar com outro alfa. E não satisfeito em estar arriscando a própria vida e da mãe dele, o Spike ainda poderia facilmente ter sido banido da vila, por literalmente incendiar o armazenamento de comida de todos, apenas para criar uma distração, sendo que isso poderia ter custado a vida de toda a comunidade. E se a mãe dele fosse milagrosamente curada, não haveria lugar para eles voltarem. O ideal seria apenas arrumarem uma escada e escalar os muros da vila, que nem são tão altos. E eles ainda poderiam fazer isso durante a noite, já que seu pai não estaria em casa para impedi-lo. Depois de andarem bastante, o Spike percebe que já está perto de anoitecer, e decide acampar em uma torre abandonada para passar a noite. E depois de montar o acampamento, ele se deita com a sua mãe, que pergunta ao menino se o Jamie era um pai carinhoso quando os dois estavam sozinhos, e o garoto fala que não. Porém a sua mãe avisa que o Jamie só queria fortalecer o garoto, para ele sobreviver nesse mundo devastado. E depois dessa conversa, o garoto pede para sua mãe dormir enquanto ele fazia a vigia durante a noite. Mas infelizmente, o cansaço acaba vencendo o Spike, que acaba adormecendo. O problema é que no meio da noite, um Snorlax extremamente igual ao de antes aparece e começa a se aproximar lentamente do garoto. Mas antes que a criatura lhe atacasse, sua mãe desperta e bate a cabeça do bicho contra a parede até ela se partir, finalizando brutalmente a criatura. Mas graças à sua doença, ao amanhecer, ela já não se lembra de nada que tinha acontecido. E quando o Spike vê o corpo do infectado, ele acha que tinham outros humanos perigosos por perto e pega suas coisas para sair dali imediatamente. Em paralelo, vemos alguns militares tentando escapar de uma horda de infectados, mas infelizmente vários deles são pegos pelas criaturas. Os 3 sobreviventes restantes entram em um túnel para tentar fugir dos zumbis, sem nem imaginar que lá dentro tinha um alfa que também é igualzinho àquele alfa que foi de vala lá na ilha. E tem alguns zumbis aqui que já estão parecendo pokémons, mas o alfa dá um fatality em um dos soldados e finaliza facilmente o outro, dando tempo do último sobrevivente escapar antes que mais infectados aparecessem. E enquanto esse soldado corria, podemos ver que tinham vários infectados tomando banho em um pequeno córrego ali perto, e uma cena digna do Discovery Channel. E entre eles tinha até mesmo uma grávida, indicando que até se reproduzir essas coisas conseguiam. Essa é a Shelly, uma zumbi gestante. Shelly está no riacho hoje nesse dia ensolarado, para se refrescar, enquanto seus companheiros zumbis são apenas idiotas que ficam atirando pedras e jogando água pro alto, como se estivessem tentando lembrar como se toma banho. Enquanto isso, a Shelly prenha se afasta da manada de imbecis, com medo que sua prole herde alguma característica desses seres inferiores. E desculpa galera, tem horas que esse filme aqui quebra totalmente a imersão, aí eu preciso fazer o mesmo, né? Mas voltando pro Spike e sua mãe, vemos os dois tentando chegar até o médico, só que a cada minuto que passava, a doença da Isla piorava, fazendo-a esquecer do porquê estavam ali, começando a alucinar com seu falecido pai. E como se isso não fosse problema o suficiente, um zumbi magrão simplesmente surge do nada, e aí após finalizar o magrão, uma horda de infectados aparece para perseguir os dois, forçando ambos a se esconderem em uma loja de conveniência de um posto de gasolina abandonado, que estava infestado de gás, os fazendo quase baterem as botas sufocados. Porém no último segundo, o soldado sobrevivente aparece ali, pedindo que eles se abaixem e atira nos infectados, gerando uma gigantesca explosão que finaliza todos os zumbis. Então assim que o Spike e a sua mãe saem do restaurante, ele pergunta o que poderiam fazer agora, pois ele não era daquela região maldita e sabia que não conseguiria sobreviver muito tempo naquele lugar sem a ajuda de um nativo. E sabendo que mais infectados iriam aparecer por causa da explosão, os 3 decidem sair dali o mais rápido possível. E como não tinha qualquer outro lugar para ir, o soldado decide ajudar os dois em troca de ser levado até a vila deles, onde poderia ficar seguro. E no caminho, o Eric conta que veio do navio que vimos no início, para patrulhar as redondezas e garantir que a população quarentenada não fugisse daquele lugar. Mas infelizmente o navio deles bateu em uma pedra e acabou naufragando. Apenas 8 soldados conseguiram escapar e chegar em terra firme, mas só ele sobreviveu aos infectados. Com isso, o menino pergunta se ninguém viria para salvar o cara, e ele conta que qualquer um que pisasse naquele lugar não poderia sair para não ter o risco de espalhar o vírus para o restante da Europa. Então o Eric estava preso naquele lugar maldito pro resto da sua vida, e só podia contar com a ajuda do Spike para conseguir sobreviver. Ok, o Spike definitivamente tem um sono mais pesado que eu já vi na vida, porque a mãe dele literalmente macetou a cabeça de um zumbi na parede do lado dele, e o garoto nem piscou. Eu fico impressionado ele não ter sido devorado, fora que mesmo sendo uma criança, o menino deveria arrumar uma forma de se manter sempre alerta, porque dormir numa situação dessas pode literalmente custar a vida dele e da sua mãe. A sorte foi que a Isla teve um momento de lucidez e conseguiu salvar o garoto. O melhor mesmo era ter acampado em um lugar relativamente alto e isolado, para evitar acordar com um zumbi mordendo a sua bota, né? Agora em relação aos soldados, galera, eu realmente nunca vi gente tão despreparada para essa situação, sendo que teoricamente, se eles foram designados para patrulhar as redondezas, no mínimo deveriam ter sido treinados para lidar com os
os infectados, mas ao invés de assumir uma posição defensiva e atirar em turno enquanto os outros recarregavam e ir andando tranquilamente até o túnel, usando as lanternas e até sinalizadores para averiguar o local, os caras se deixaram tomar pelo terror e foram encurralados em um lugar fechado. Além disso, ninguém atirou no Alpha enquanto ele literalmente destroçava um cara, sendo que mesmo tendo super força e velocidade, a pele do cara não era blindada, e um tiro de fuzil na cabeça dele resolveria o problema tranquilamente. E é por esse motivo que eu sempre falo pra vocês, que mesmo na pior das situações, devemos lutar para manter a calma. Se um desses soldados tivesse tomado a frente e passado essa cal para os demais, é quase certo que todos estariam vivos. Fora que o despreparo deles é um absurdo, já que eles foram para um lugar cheio de infectados perigosos, e sequer levaram silenciadores para as armas, já que isso evitaria de chamar a atenção de todos os zumbis que estivessem nas redondezas, mesmo que o supressor apenas diminua o som do disparo e não elimine ele completamente. Essa é uma ferramenta muito útil, pois na maioria das vezes, ele consegue evitar que o lugar exato de onde o disparo foi feito seja descoberto, e isso pode ajudar demais contra esses zumbis, que não são tão inteligentes assim. Se bem que não dá pra cobrar muita coisa do cara que tenta salvar duas pessoas atirando em um lugar cheio de gás. E assim galera, tem tanto erro nessa cena aqui, que fica difícil digerir tudo. Esse gás, como o Eric falou, provavelmente é benzeno. O grande problema é que essa nuvem azul que ficou do lado de cima, só fica bonito pra câmera mesmo, e é péssimo pra física. Isso porque o benzeno vaporizado é mais pesado que o ar, a densidade dele é 2 a 3 vezes maior. Então nessa loja fechada, ele se sentaria do lado de baixo, preenchendo ralos, frestas e tudo no nível do piso. Então o geral seria churrascado de baixo pra cima, e não ao contrário. Só aí já seria impossível sobreviver, já que deitar seria ficar no lugar mais mortal possível. A única forma de sobreviver a essa explosão seria se eles estivessem atrás de uma cobertura massiva, como um freezer cheio ou uma parede muito forte de alvenaria, e mesmo assim eles não sairiam inteiros, e sim bem chamuscados. Mas aqui a armadura do roteiro brilhou demais até. Eles simplesmente ficaram vivos porque se abaixaram, e um escudo invisível baixou junto na hora. E agora falando do ponto mais importante, e também mais complicado e absurdo, o fato de que agora os infectados podem se reproduzir, já que podemos ver uma delas grávida, o que é um problema e tanto, porque se a criança nascer infectada, isso significa que não importa quanto tempo os sobreviventes esperem, a quarentena nunca vai acabar, já que sempre terá um risco gigantesco de infecção. Porém, ao mesmo tempo, os governos vizinhos não deveriam deixar toda uma nação nessas condições, pois do jeito que os infectados estão evoluindo rápido, não vai demorar muito para que eles aprendam a nadar e fujam da contenção. Se for realmente para aniquilar o vírus, o ideal seria jogar uma bomba em tudo e finalizar todos que pudessem estar infectados, da mesma forma que aconteceu em Resident Evil, na cidade de Raccoon City. Inicialmente eu pensei que todos os infectados iam acabar batendo as botas com o tempo, isso foi mostrado no primeiro filme também, já que esse vírus nada mais é do que uma mutação bufada do vírus da raiva, que é uma das doenças mais letais do mundo, pois a taxa de mortalidade quando a doença progride é praticamente 100%, com exceção de 2 pessoas que sobreviveram, e inclusive uma delas é brasileira. Fica aí a curiosidade, hein galera. Mas no geral, uma pessoa com raiva bate as botas em cerca de 4 meses após ser infectada, mas parece que esse vírus evoluiu ao ponto de manter o seu hospedeiro vivo, mas destruindo quase que completamente o seu cérebro, o transformando apenas em uma casca da pessoa que um dia o infectado foi. E se eles não quisessem simplesmente jogar uma bomba na ilha inteira, daria muito bem para se aproximar dos sobreviventes e resgatá-los aos poucos, após fazer uma checagem robusta com exames de sangue, quarentena e imunização. Infelizmente, quem fosse assintomático e carregasse o vírus teria que ficar lá, ser levado para outro lugar de quarentena ou ser passado na hora mesmo. Porém, infelizmente, essa é a única forma de fazer isso, de uma forma humanizada, se é que dá pra usar essa palavra nesse tipo de situação, pois assim pelo menos dá pra salvar algumas milhares de pessoas, em vez de simplesmente jogar uma bomba no lugar todo. Depois de andarem bastante, o soldado sugere que os 3 façam uma pausa, pois não aguentava mais carregar a isla. E enquanto comiam, o cara pega o seu telefone pra ver se conseguia ligar pra alguém, mas como já era esperado, ele estava sem sinal. E aí a Isla começa a ficar confusa novamente, perguntando quem era o Eric, e ele zoa a mulher por causa disso. Nesse momento, a Isla diz que o cara é um babaca, pois ela reconhecia a espécie dele de longe. E aí o Eric mostra sua noiva pro Spike, e o garoto acha ela estranha, perguntando por que o lábio dela estava daquele jeito, dizendo que ele tinha visto algo parecido em uma menina da vila que tinha alergia a frutos do mar. Isso aqui deixa o Eric puto, mas logo a bateria do cara acaba. E essa aqui foi engraçada, hein? Com isso, eles voltam a caminhar, e o Eric aproveita o tempo para perguntar o porquê de existirem infectados tão grandes quanto os alfas. E o garoto explica que em algumas pessoas, o vírus age como esteroides, aprimorando o físico das pessoas. Mas antes que pudesse falar melhor sobre o assunto, os 3 ouvem gritos vindos de um trem abandonado ali perto, e sem pensar 2 vezes, a Isla corre para ver o que estava acontecendo, encontrando aquela infectada grávida perto de parir, e ao invés de sair correndo dali, a mulher fica para ajudar, e até segura a mão da infectada para dar apoio, retirando a criança dela e pedindo que seu filho cortasse o cordão umbilical. Isso deixa o Eric extremamente horrorizado, e ele ordena que soltem a criança no chão imediatamente, mas depois de conferirem os olhos da menina, os dois percebem que ela não estava infectada, mas o soldado se recusa a acreditar nisso. Nesse momento, a mãe da criança se recupera e tenta atacar o trio, só que o soldado finaliza ela rapidamente. O problema é que os tiros acabam chamando a atenção do pai da criança, que era um alfa gigantesco
gigantesco e entupido do suco. Ele puxa o soldado pra fora e faz um fatality nele em segundos. Mas com esse pequeno espaço de tempo, a mãe e o filho conseguem fugir, e o Spike vai atirando no infectado para atrasá-lo, enquanto a sua mãe fugia com a recém-nascida. Porém, quando o garoto é derrubado pelo monstro e tudo parecia perdido, o Dr. Kelson surge disparando um dardo tranquilizante à base de morfina no zumbi, que fica travadão no lança. Em seguida, o médico pede desculpas por sua aparência, pois ele se pintava com iodo todos os dias, já que o vírus não conseguia sobreviver em sua pele graças ao iodo, formando uma barreira natural contra aquela infecção. E aí o doutor pega a cabeça do Eric das mãos do infectado, que ele chamava de Sansão por sua grande força. E o Spike conta sobre o bebê ser de uma zumbi, e o Kelson apenas fala que esperava que isso acontecesse, dizendo que era um milagre da placenta, e depois chama a família para irem até um local seguro, que ficava após um pequeno riacho que afastava os infectados, onde o homem estava empilhando milhares de ossos, que ele diz ser um monumento para que todos sempre se lembrassem das vítimas desse vírus maldito. E depois de ferver a cabeça do Eric para tirar toda a carne, o Kelson pede para o Spike colocar o crânio do homem que salvou a sua vida junto dos outros, para ele sempre ser lembrado e nunca esquecido. Mais tarde, o garoto pede para o Kelson examinar a sua mãe, que estava muito doente. Só que após fazer alguns exames simples, já que o médico não tinha equipamento, ele fala para os dois que era quase certeza de que a Isla tinha câncer no cérebro, e que a essa altura já devia ter dado metástase e se espalhado para o resto do corpo, portanto a mulher não tinha mais muito tempo de vida. Isso deixa o garoto arrasado, e ele começa a implorar para o doutor fazer alguma coisa, mas sabendo que se continuasse viva, ela iria sofrer até a doença ali finalizar, a Isla fala que apesar de tudo, o médico poderia sim ajudá-la, e com um disparo rápido, o Kelson atira um tranquilizante no menino, e espera ele se acalmar, falando que todos iriam morrer um dia, mas que existem mortes boas e ruins, e se a Isla continuasse, iria ter uma morte muito ruim. Então a mãe do garoto lhe entrega o bebê, e diz que amava muito o Spike, indo com o médico até a floresta, onde ele atira um tranquilizante na mulher e acaba com seu sofrimento. Ok, é de fato muito bom ter um aliado com uma arma de fogo numa situação dessas, porém confiar totalmente no Eric foi bastante errado da parte do Spike, porque no mundo pós-apocalíptico, existem pessoas muito frágeis mentalmente, como o Eric por exemplo, e que numa situação real de perigo, podem te abandonar ou te usar de isca para escapar, então cogitar levar esse cara para a vila é maluquice. Se bem que a inteligência não é o forte dessas pessoas, já que eles literalmente seguiram os gritos de um infectado na maior naturalidade possível, sendo que não podemos esquecer que esse vírus é altamente contagioso e infecta muito rápido uma pessoa, a transformando em um monstro em apenas alguns segundos. Então ter contato com os fluidos corporais daquela infectada poderia facilmente te transformar em um deles. Além disso, eu comentei anteriormente que a inteligência dessas coisas é um pouco maior do que a do primata comum, e animais fêmeas quando estão prenhas são absurdamente mais agressivas e territorialistas que o normal, então não faz sentido nenhum que aquela infectada grávida não tenha atacado a Isla e ficou de mãozinha dada com ela numa boa. No mínimo ela teria partido pra cima dos três que nem um animal selvagem. E por último, é altamente improvável que esse bebê não esteja infectado. O rage vírus, que é inspirado na raiva, se espalha por nervos dentro do hospedeiro, e a viremia, que é a presença do vírus na circulação do sangue, é baixa. Tudo bem que atravessar a placenta não é um mecanismo típico, e quando acontece ele é raro e é por via sanguínea. O risco real aqui vem no parto, e logo depois dele. O sangue da mãe com certeza iria parar em olhos, boca e nariz do bebê, ou no coto umbilical. Aqui o recém-nascido saiu todo melado de fluidos e só recebeu um jato d'água rápido. Essa é uma higiene insuficiente para esse tipo de cenário, com certeza ele seria infectado ali. E nessas condições, a chance de ser limpo é muito baixa, e mesmo que escapasse dessa, sem humanos por perto, provavelmente ele seria infectado em seguida. Então para resumir galera, o bebê sobreviveu porque o roteiro estava do lado dele. Depois de dar um fim à dor da Isla, o doutor entrega o crânio dela para o seu filho, pedindo que ele colocasse ela no topo do monumento que construiu após todos esses anos. E após colocar a sua mãe no topo, o garoto vê o Sansão se aproximando pistola e decidido acabar com eles. Então, o médico abre uma escotilha e os dois se escondem lá dentro. Mas dessa vez o Alpha não iria desistir tão fácil, e ele tenta de tudo para entrar ali e finalizar os dois, conseguindo abrir um buraco no esconderijo do médico e agarrá-lo pela cabeça. Só que o Spike pensa rápido e pega um dos dardos do Kelson, o cravando no braço do infectado, que imediatamente apaga, salvando assim a vida do doutora, que pede para o garoto voltar para casa em segurança, enquanto aquela coisa estava desacordada. Com isso, o menino pega a recém-nascida e a coloca dentro de um pequeno cesto de compras, levando a pequenina até a vila e deixando a coitada na porta sozinha. Ao amanhecer, os guardas ouvem o choro dela no porão e vão ver o que estava acontecendo, encontrando a pequena no cesto com uma carta do Spike. No bilhete, ele conta ao seu pai que conseguiram achar o médico e que ele não era doido, mas um homem amável e gentil, porém a doença da sua mãe era incurável e por isso ela acabou batendo as botas. Em seguida, o menino conta que aquele bebê era de uma infectada, mas que ela estava limpa do vírus, pedindo que o Jamie cuidasse dela, falando que deu o nome de Isla pra garotinha, em homenagem à sua mãe. E pra terminar, o garoto diz que iria ficar um tempo fora viajando, até não conseguir mais ver o mar, já que ele precisava de um tempo para crescer, conhecer coisas novas e superar o luto. 28 dias depois, vemos o garoto usando
usando seu arco para pescar e conseguindo abater um peixe. O problema é que quando ele vai cozinhar o bicho, o cheiro de carne atrai uma pequena horda de infectados, forçando o menino a fugir. Mas quando ele se depara com uma parede de pedras e percebe que estava sem saída, um homem surge elogiando o garoto e perguntando se poderia ajudar o pequeno guerreiro, pois viu potencial nele. Então ele ordena que seus homens ataquem os infectados, e aqui vira bagunça, já que o grupo usa golpes de artes marciais e armas de corpo a corpo para finalizar as criaturas, numa cena que com certeza poderia fazer parte de um filme do Jack Chan ou dos Power Rangers, pois é pirueta para todo lado. E após finalizar todos os infectados, o líder do grupo se apresenta como Jimmy, sim, o menino que vimos no começo de tudo. Em seguida, o Jimmy pergunta se o garoto não gostaria de ser seu amigo e ser treinado por ele, mostrando que diferente do seu pai, que era pastor e aceitou o fim do mundo como ordem de Deus, ele tinha decidido lutar contra essa doença para a humanidade continuar prosperando, tanto que ele usava a cruz que ganhou do seu pai de forma invertida, para representar que era contra o plano de Deus. E bom, para começar eu tenho que dizer que largar esse bebê aí numa cestinha na porta da ilha é um belo jeito de finalizar a criança de hipotermia, mas do jeito que o roteiro protegeu essa aí, eu duvido que ia morrer disso. Já o Spike, provavelmente ele não levou em conta que o vento iria carregar o cheiro do peixe até os zumbis, por isso ele sempre deveria cozinhar protegido do vento, para evitar esse tipo de coisa. E acabou que ele precisou ser protegido pelo grupo de artistas circenses, ou praticamente de freerunners do Jimmy. E eu já fiz parkour, galera. Ficar fazendo mortal no meio de um combate é só pra enfeitar a parada, não é nada prático e você pode cair no meio da pirueta, virando um lanche fácil pro zumbi. E eu não sei nem dizer que palhaçada foi essa aí no final. Sinceramente, esse é um dos piores finais de filmes que eu já vi. O filme praticamente já tava cagando pra lore dos outros dois filmes, com essa parada de evolução dos zumbis. Tinha um zumbi comendo peixe no final, galera, pelo amor de Deus, né? E os caras tiveram até preguiça de procurar outros atores para fazer os zumbis. Vai ver, é difícil achar uns caras daquele tamanho com aquela ferramenta ali. Se bem que eles foram burros, né? Era só contratar uns atores mais 18 que nem fizeram lá no filme do Popeye que daria certo. E é claro que eu tô brincando, né, galera? Mas ficar repetindo ator que nem fizeram no Alpha e no Snorlax, eu acho bem zoado. Sem contar que teve um negócio no filme que incomodou bastante. Toda vez que acontecia uma kill de zumbi, tinha um efeito de slow motion misturado com um bullet time do Matrix, com uma pausa e uma troca de câmera frenética em vários momentos, que na minha opinião ficaram bem toscos em alguns momentos, e além de serem bem ruins. Sério, é uma parada que tirava muito o foco do filme, porque a tela praticamente travava pra mostrar uma morte. Mas fora essas coisas, a história teve seus momentos, em duas partes principalmente. O começo do filme é muito bom, e a parte do Kelson é interessante. Agora a parte do parto do bebê e o final eu nem consigo imaginar o que seria melhor, ser apagar ele da minha mente ou tomar um tiro. Eu tô zoando, né? Tomar um tiro deve doer menos, mas saibam que a porcaria do final destoou completamente do filme inteiro. Mas bora pras notas, né? Começando pelo Jamie, o cara sobreviveu por anos depois do apocalipse. Não me perguntem como, pois logo na primeira saída com o filho, o cara quase foi de base e levou o filho junto. Se sempre que o cara ia pro lado de fora ele passava esse sufoco todo, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente era um bom sobrevivente, ou se só sobreviveu por conta da ilha. Sem contar que ele perdeu alguns pontos pela agressividade e por ter traído a esposa, né, galera? Por isso ele vai ganhar apenas um 4. Falando de outra nota baixa aqui, temos o Eric. Bom, esse cara aqui é o mais burro de todos, né? Ele disse que virou militar apenas por conta de uma aposta com um amigo dele, já que o amigo dele era um entregador e não tinha um propósito de vida segundo ele. E por isso, Eric se alistou no exército para ter um propósito de vida e servir próximo de uma zona de quarentena. Dá pra entender como esse cara é esperto, né? Ele ainda quase finalizou a mãe e o filho naquela parte do posto. Ali o roteiro salvou o forte. E no fim ele só serviu para ser desconectado pelo Alpha. Então é uma nota 2. Já a Isla, mesmo com câncer cerebral, a mulher conseguiu fazer uma longa viagem até o Dr. Kelson. Ela ainda finalizou um infectado de uma forma brutal e fez um parto zumbi macabro. E eu não conto isso como uma coisa boa, ok? Ela poderia muito bem ter ido de base ali mesmo. Por isso ela recebe um 7. E falando em 7, o Dr. Kelson também vai receber um. Não me entendam errado, galera. O personagem é muito bom, só que o cara é muito doido, virando praticamente um repelente de pessoas. Qualquer pessoa que ver um cara desse, besuntado em iodo dessa forma, vai automaticamente pensar que ele voltou às origens, e vai te finalizar por invadir o seu território. Mas fora a bizarrice, o cara é bem inteligente e sabe lidar com os infectados, usando os tranquilizantes. Ele tem sorte deles funcionarem depois de quase 30 anos, mas isso aí é papo para outra conversa. Já o Spike, bom, esse garoto tem força de vontade, apesar de eu achar difícil uma criança sobreviver por dias fora de uma vila como ele fez, ainda mais levando em conta o quão agressivos e velozes são esses zumbis. Dito isso, ele ainda é uma criança, né, galera? Com certeza ele vai cometer vários erros, andando sozinho por aí. Um desses erros pode ter sido aceitar a ajuda do Jimmy, já que o cara parece ter um culto, e facilmente pode fazer uma lavagem cerebral na cabeça do garoto. E o Spike tem muito potencial, mas ele vai precisar aprender muitas coisas para conseguir chegar na fase adulta. E olha que ele tá tentando muito não chegar nela, por isso ele vai ganhar um 6. Bom, agora falando dos alfas,
O fato de eles serem iguais uns aos outros me faz muito lembrar Pokémon ou qualquer jogo da sua escolha. Mas fora isso, os alfas podem liderar hordas de zumbis, para coordenar infectados e realizar ataques mortais. Eles seguem suas presas por longas distâncias e controlam morcegos. Bom, essa parte aí eu não entendi, tá? Porém, mesmo sendo fisicamente superiores e tendo uma inteligência razoável, tá certo que o último poderia ter sido atraído facilmente para uma armadilha, mas aquilo foi por conta do bebê. O primeiro alfa esperou pacientemente para perseguir a dupla. Por isso, os alfas no geral recebem uma nota 8. Mas qual seria a nota de vocês para os personagens, pessoal? Fala galera, esse foi como derrotar Extermínio 3, a evolução. Vocês acham que conseguiram sobreviver lutando contra esses infectados evoluídos? Me contem nos comentários. E se você morasse em uma casa que está sendo dominada por uma entidade maligna, o que você faria? Quer saber se esse casal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de evitar ao máximo ficar em ambientes aglomerados. Nunca se sabe quando um novo vírus pode surgir e infectar todo mundo.